Então agora a gente vai falar sobre a distância entre dois pontos. Aqui eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. No meu ponto A eu tenho x3 e y2. No meu ponto B eu tenho x4 e y5. Vou representar esses dois pontos aqui no meu plano cartesiano. Então, x3, y2, x4, y5. Faço o pontilhado, marco o ponto onde encontro o pontilhado. Faço o pontilhado e marco um ponto onde encontro o pontilhado. A distância entre os dois pontos é representada pelo segmento em vermelho, tá? E como é que eu vou calcular isso? Eu vou calcular isso aqui usando o Teorema de Pitágoras. Se você perceber, aqui nós temos um triângulo. Então aqui ó, eu vou ter esse lado aqui e esse lado aqui. E aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Por quê? Esse tracejado aqui com esse tracejado aqui, eles formam um ângulo de 90 graus porque eles são perpendiculares um ao outro, tá? Porque esse tracejado é paralelo ao eixo do y e esse tracejado é paralelo ao eixo do x. E no sistema cartesiano, o eixo do x e o eixo do y, eles são perpendiculares. Então, se aqui tem 90 graus, aqui, como são paralelos aos eixos, também vai ter 90. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo, tá? Então, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras aqui, onde o segmento em vermelho, que é a distância que a gente quer calcular, ele vai ser a hipotenusa, e os lados em verde desse triângulo vão ser os catetos. Como é que a gente vai calcular a medida desse cateto aqui que é menor? A gente vai diminuir os dois valores de x que a gente tem. Então a gente pega 4 menos 3, a gente tem a medida 1. Então esse lado desse triângulo vale 1. A mesma coisa vai ser feita aqui. Como é que a gente vai calcular a medida desse cateto? A gente vai diminuir as duas medidas do y. Então 5 menos 2 vai dar 3. Então esse cateto aqui mede 1 e esse cateto aqui mede 3. E assim a gente calcula a distância entre os dois pontos. Esse cálculo ele é representado por essa fórmula, tá? Lembrando que ela é o Teorema de Pitágoras, só que a gente está aplicando ao nosso plano cartesiano. Para quem não lembra, o Teorema de Pitágoras ele é assim. Então nós temos o A, que é a hipotenusa, e o B e o C, que são os catetos, tá? Então aqui nós temos a distância do ponto A ao ponto B, que seria a hipotenusa. Então nós temos aqui xb menos xa foi o cálculo que a gente fez aqui, x do ponto B menos o x do ponto A, elevado ao quadrado, igual manda a fórmula. Meu C vai ser a diferença do y, então a gente tem aqui yb menos ya, que foi a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. O 5 é o y do B, o 2 é o y do A, a gente diminuiu para encontrar o 3. E essa raiz aqui, ela veio do quadrado da hipotenusa. Quando a gente está calculando o Teorema de Pitágoras, geralmente a gente extrai a raiz no final. Aqui, para facilitar as coisas e deixar logo a distância sozinha, sem potência, a gente já deixa como raiz aqui. Mas nada impede de você ficar botando distância ao quadrado e só botar a raiz no final. O cálculo vai dar correto, do mesmo jeito. Então aqui está o cálculo do que já foi dito lá em cima. Então, o x do B é 4, o x do A é 3. Então, vamos olhar aqui no ponto, tá vendo? X do B é 4, x do A é 3. Y do B é 5, y do A é 2. Então, a mesma coisa aqui, tá? Então, x do B, x do A. Y do B, y do A.
Então a gente vai diminuir e vai elevar ao quadrado. Diminui e eleva ao quadrado. Então aqui nós temos 4 menos 3, que dá 1. Vamos elevar esse 1 ao quadrado. Nós temos 5 menos 2, que dá 3. Vamos elevar esse 3 ao quadrado, que vai dar 1 mais 9. Então, 1 mais 9 a gente extrai a raiz, só que não tem como extrair, então a gente para aqui, raiz de 10. Tá? Então, esse é o cálculo da distância entre dois pontos. Legal? Então, é a mesma coisa do Teorema de Pitágoras, só que a gente está aplicando no plano cartesiano.